Olá, e o TH Entrevista dessa semana traz como tema o saque aniversário do FGTS e recebe a mestre em Economia Aplicada, Natália Olivindo, que vai explicar para a gente o que é, como aderir e como antecipar essa modalidade. Seja bem-vinda, Natália, e obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, Ana Paula, eu que agradeço. Então, como é que funciona esse saque do FGTS? Qualquer pessoa pode sacar? Sim. Bom, o padrão, né, quer dizer, a modalidade convencional do FGTS é o saque e rescisão, em que qualquer trabalhador que seja regido pela CLT, né, ele tem direito, por exemplo, ao saque integral em caso de demissão por justa causa e outras características descritas em lei. Contudo, desde 2020, né, tem essa nova modalidade, que é o saque aniversário da FGTS, em que ela é opcional, ou seja, qualquer trabalhador, ele pode sim fazer esse saque, né, antecipado aí do FGTS para o mês do seu aniversário, certo? Mas aí para fazer isso ele tem que aderir. Ele pode entrar ou no aplicativo do FGTS, ou no site da Caixa Econômica Federal, ou mesmo em uma agência bancária e optar por essa modalidade, né? Quem não quiser não tem problema. Não é. É opcional. Você tem que deixar claro que você quer aderir a essa modalidade. Aí nessa modalidade, o trabalhador ele tem direito ao saque anual no mês do seu aniversário de um valor correspondente a um percentual do valor total que ele tem no saldo do seu FGTS. Ah, não é todo, né? Não é todo, é percentual. A gente tem uma escalazinha, são 7 níveis que variam, se sua base de cálculo lá, né, seu valor total, tanto das somas das contas ativas quanto inativas, elas podem variar de R$500 até R$20.000. E para cada faixa, das 7 faixas existentes, eu vou ter um percentual que eu vou aplicar nesse valor para poder me dizer o quanto eu vou poder estar sacando anualmente, né? Durante um prazo de 5 anos. Somado a esse valor, por exemplo, se ele tiver R$500, até 500, ele tem direito a 50% do valor. E aí, à medida que o saldo que ele tem disponível vai crescendo, essa alíquota percentual ela vai diminuindo. Tanto que para quem tem, por exemplo, acima de R$20.000, o valor disponível para saque vai ser só de 5% em relação àquele valor. E é acrescido a esse percentual um valor fixo, uma parcela fixa, que ao contrário da alíquota, ela cresce em comparação com o saldo total disponível. Tem muita gente que tem muitas dúvidas assim em relação, será que eu devo fazer essa opção ou não? Qual a sua opinião? Olha, a gente tem que ver a situação de cada indivíduo, ok? Por quê? Porque essa opção, né, que está valendo aí para os trabalhadores desde 2020, ela tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Então, o trabalhador ele tem que olhar para ele a sua situação atual e fazer esse comparativo. Vantagem e desvantagem, ver o que é melhor. Por exemplo, né, a vantagem, eu posso aderir a essa modalidade, por exemplo, se eu for sacar o valor, quem sabe, para fazer um investimento que me renda mais do que o que vai render lá no fundo. Né? Que a gente sabe que isso é até outra discussão, há muita discussão com relação a esse valor de correção do fundo de garantia, né? Que é um valor até bastante baixo, que isso deveria ser revisado, inclusive. Mas aí, por exemplo, se for para ele fazer um investimento, se for uma urgência assim, de pagar uma dívida, então ele pode fazer isso para pagar a dívida e não ter que arcar com juros futuros, por exemplo. Né? Então, para esse tipo de situação, né, é recomendável, assim. Mas outras coisas ele tem que levar em consideração. Por exemplo, se ele for uma pessoa que não é bem educada financeiramente, ele pode utilizar esse recurso para gastar assim, coisas supérfluas, vamos dizer. E aí, se acontecer o caso, por exemplo, de uma demissão, o trabalhador tem que saber disso, que nesse período que ele adere ao saque aniversário, se ele for demitido sem justa causa, ele não vai ter direito ao saque integral. Ele só vai ter direito à multa rescisória.
E aí, então, ele tem que ponderar, será que eu tenho muitas chances de ser demitido? Se eu tiver muitas chances de ser demitido e não tiver uma reserva de emergência, por exemplo, não é indicado. Entendi. Entendeu? Então, tem todas essas situações que ele tem que ponderar, na verdade. O trabalhador, ele ainda pode pedir a antecipação desse saque para empréstimo? Pode. Que foi justamente na própria lei, né, que instituiu essa modalidade. Lá prevê que o trabalhador ele pode, junto a instituições financeiras habilitadas, como a própria Caixa, ele pode, de certa forma, pedir essa antecipação. Então, o que seria dividido aí anualmente nos 5 anos, né? Ele recebe integral, ele faz esse empréstimo e a garantia vai ser o próprio saldo que tem lá no fundo. Né? Sim. Só que aí já é outra atenção também, porque aí o trabalhador ele tem que saber, né, que vai ficar o saldo bloqueado. Grande parte, porque ele não vai bloquear, por exemplo, só o valor que ele pegou emprestado, mas na verdade vai bloquear todo o valor correspondente à base de cálculo necessária, que foi necessária para calcular o percentual lá que ele teria direito. E aí outra atenção também, né, que o trabalhador tem que saber, que, por exemplo, ele está na modalidade saque aniversário, ele desiste, não, eu quero voltar para o saque rescisão. Era isso que eu ia perguntar agora. Pronto. Ele não vai poder fazer isso imediatamente. Ele vai fazer a solicitação, mas só vai voltar a valer o saque rescisão no primeiro dia do 25º mês após a solicitação, ou seja, tem um período de carência aí de 2 anos. Em que só após 2 anos, de fato, da solicitação, ele vai conseguir voltar para a modalidade saque e rescisão. Outro lembrete, né, que a gente tem que fazer é sobre os canais de atendimento oficiais para evitar fraudes, porque a gente sabe que muita gente se aproveita, né, do trabalhador. E qual a orientação que a senhora dá nesse sentido? Isso. A orientação é que realmente o trabalhador, ele só tem acesso nos canais oficiais, como os que eu já mencionei, por exemplo, o próprio aplicativo da FGTS, o site da Caixa Econômica Federal, né, que hoje a gente tem esse meio digital, então é mais fácil isso, e até mesmo a agência bancária. Mas, por exemplo, chega um SMS, chega um WhatsApp falando que é o pessoal da Caixa, eles não vão se comunicar dessa forma. Então, nem responda, nem dê credibilidade, porque a credibilidade é só para os meios, né, oficiais. A senhora quer acrescentar mais alguma informação que acha importante e eu não perguntei? Sim, eu sei que tem toda a atenção nesse momento para essa questão do saque da FGTS, principalmente pelas falas, né, atuais do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, né, em que ele fala que seria necessário rever e tal, e é relevante, né, até levar essa discussão para quem aprova as nossas leis, para caso seja necessário, né, rever esse período de carência, rever a própria questão, né, dos empréstimos, para ter uma maior atenção, porque eu já ouvi indícios, por exemplo, de instituições que podem bloquear um valor maior do que o que deveria. Né? Então, precisa toda essa atenção. Isso. E aí, o trabalhador que estava pensando em adotar essa modalidade, né, que ele fica atento, né, a essas possíveis mudanças que vão acontecer, e quem já adere, eu acho que também não é um motivo de preocupação, de achar, então vai acontecer alguma coisa. Não, eu acredito que os contratos que já estão, né, ativos agora, eles vão permanecer. Alguma mudança pode vir mais para novas pessoas que aderirem. E o trabalhador sempre vê muito essa situação dele, né, vê as vantagens, a questão das desvantagens, para realmente fazer uma escolha correta. Porque, principalmente no início, em 2020, muita gente aderiu sem saber direito das informações. E aí depois disse, então não é como eu achava, eu não sabia que eu não ia poder fazer o saque integral no caso de demissão. Então, sempre é bom buscar essas informações para você, de fato, fazer uma melhor escolha. Professora Natália Olivindo, muito obrigada pela atenção e pelas informações. Eu que agradeço, Ana Paula. Obrigada a todos. E o TH Entrevista fica por aqui. Até a próxima.